dessa minha trajetória, né? A minha formação é em História. Eu sou professora de História, com mestrado em História e doutorado em Ciências pelo doutorado de Meio Ambiente da UERJ. Né? Então, eu fiz uma trajetória bem diversa, né? A gente pode dizer assim. Mas a questão da guarda responsável de animais veio na minha vida de uma forma, digamos, chegou à minha vida de uma forma não acadêmica. Né? Eu, na verdade, em 1995, eu me tornei professora da rede de ensino federal, na escola técnica, e lá nessa escola técnica eu conheci uma protetora, Maria José Miranda, Maia de Miranda, que hoje é minha companheira, e ela tinha um trabalho com animais de rua. E eu comecei a me envolver com essa questão de resgate, de essa preocupação com os animais que estão na rua. Né? Isso me levou, então, a começar também, aí, de uma certa forma, né, a estudar o tema, né, e a me preocupar com o que envolvia a relação do homem com os animais, especialmente os animais domésticos. Né? Houve um momento na minha vida que eu tive uma quantidade absurda de gatos, né? 82 gatos. Né? Hoje eu estou um pouquinho mais normal, são 10 cachorros, uns 15 gatos. Mas quem começa a fazer esse trabalho, com muita dificuldade, não acumula animais, né? Porque você se torna sensível ao que você vê, especialmente ao que você vê nas ruas. Né? Então, acabou que a minha vida pessoal ela se fez moldar também por conta dessa preocupação com os animais. Eu morava em Vila Isabel e o acúmulo de animais gerou uma impossibilidade de ficar num centro, num espaço muito urbano, né? Apesar da casa ser até construída com espaços próprios para os gatos. Foi ficando impossível a partir do momento que a gente também adquiriu cachorros e nós acabamos mudando para a região oceânica de Niterói, para uma casa, né, com uma estrutura mais adequada para os bichos. Então, assim, até onde eu moro, né, vamos dizer assim, tem a ver com essa preocupação, né, essa minha preocupação e esse meu envolvimento com a questão da guarda responsável. Né? Para quem está chegando agora, então, não vou repetir isso tudo, obviamente, né? Mas só me apresentando de novo, Ana Santiago, eu sou professora da UERJ, né? E hoje dirijo a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a nossa unidade de São Gonçalo. Essa faculdade é uma faculdade de formação de professores, como diz o nome. Nós temos 7 habilitações distintas de formação de professores e parece que é incrível, né? Possui animais coletivos, um espaço que já vinha, antes de eu chegar lá, já tinha um trabalho coletivo com animais coletivos, e a gente continua esse trabalho lá, digamos assim, faz parte do nosso currículo oculto, né? Uma formação para o zelo e o cuidado com animais eminentemente de rua. Né? Vamos começar então pensando assim, por que guarda responsável? Né? Por que a gente fala em guarda responsável, não propriedade? Né? Isso, logicamente, isso já é um avanço, isso já é uma coisa muito recente. Né? Nós não somos donos dos animais. Essa eu acho que é a primeira questão. Né? Nós temos uma tradição cultural, humanística, que nos fez achar que somos donos da natureza, que o homem ele é o top de linha, né, o animal dos animais e que tudo está a seu serviço. Isso tem gerado uma série de problemas e nós vivemos uma renovação, digamos assim, uma reflexão e da responsável, ela parte do princípio que você não é dono do animal. Né? A nossa espécie
ela chegou a um determinado momento que ela domesticou os animais, alguns animais, né? Mas esses animais não pediram para ser domesticados, né? Então, quando esses animais passam a ser domesticados, a gente tem que ter uma primeira questão em vista, né, ética em vista, é que esses animais passaram a ser dependentes dos homens. Eles largaram seus ecossistemas, eles abandonaram a sua vida em natureza e passaram a ser animais que dependem dos homens para a sua sobrevivência. Se nós criamos essa situação, nós precisamos ter responsabilidade sobre a guarda desses animais. Então, nós não somos dono, o animal não é objeto, né? Essa, inclusive, é uma luta do movimento operário, do movimento operário é ótimo, isso é coisa de professor de história, né? Do movimento de proteção, que é você aperfeiçoar a legislação brasileira em relação a essa questão dos animais, né? Na Constituição de 1988, que é essa aí, coitada, né, está bem atingida atualmente, no artigo 225, que é sobre meio ambiente, já existe alguma coisa que fala sobre a questão do não maltrato ao animal, mas não é muito clara. A Lei dos Crimes Ambientais de 1998, a Lei 9.605, ela também fala isso e já tipifica alguns tipos de crime. Então, maus tratos, abandono, tá lá na lei que são crimes, né? Existe hoje um projeto de lei da Câmara, de número 27, que já passou pelo Senado com modificações e voltou, portanto, para a Câmara, que é para fazer um ajuste no nosso, digamos assim, no nosso Código Civil, porque no nosso Código Civil os animais são tratados como objeto. Então, esse é um primeiro movimento muito importante, que é você tirar, né, da legislação essa perspectiva de que o animal ele é um objeto que você pode dispor a seu bel prazer, porque você é dono dele. Então, você se desfaz do animal, assim como você se desfaz do móvel, da cadeira, da mesa, né? Se você quiser quebrar, quebra, né? Isso tem que ser efetivamente revisto e destruído na nossa legislação, colocando o animal na condição que ele merece ter, que é a condição de um ser vivo que precisa ser protegido pela legislação e protegido pela espécie que em um determinado momento resolveu que ele deveria ser domesticado, né? Então, quando você fala em guarda responsável, você está assumindo, antes de tudo, uma perspectiva filosófica nova, não de nos vermos, né, enquanto homens, enquanto espécie, né, acima das outras espécies. Isso é muito importante a gente entender, e a gente vai ver que por muitos outros motivos é importante a gente perceber que o homem ele não está fora da natureza, ele é a natureza, e de fato nós estamos no mesmo patamar que todos os seres vivos que estão na natureza. Essa é uma questão fundamental para nós, inclusive, repensarmos a nossa sociedade, repensarmos as nossas opções de vida, né? Então, quando você precisa, se você pega um animal, você tem um animal doméstico, você precisa entender que você precisa alimentar, você precisa hidratar, você precisa levar ao veterinário, você precisa vacinar e você precisa mantê-lo num ambiente limpo. Então, você tem uma série de obrigações, obviamente tratar bem, né, que você assume. E isso é muito importante porque a gente vê, embora eu particularmente seja contra a compra de animais, o comércio de animais, eu acho que o melhor é adotar. Quando as pessoas resolvem que vão ter um bicho, elas escolhem eu quero esse bichinho, é bonitinho, eu quero esse. E não pensam, por exemplo, que de repente estão escolhendo um animal que é um animal completamente com características, um cachorro, por exemplo, que tem uma característica na natureza completamente diferente das condições de vida que ela vai dar. Né? Então você pega um animal que é um animal de pastoreio, por exemplo, que é um animal que caminha muito, que anda muito, e você coloca no apartamento de quarto e sala, né? E sem nenhum tipo de vida. Então você também tem que pensar aquele animal que você quer na sua vida, ele se adapta à sua vida, ele está de acordo com a sua vida, ele está de acordo com as suas condições, porque ter bicho é caro. Ter bicho,
Aí você tem o bicho, mas aí você compra a pior ração que tem no mercado, né? Isso aí é muito complicado, porque você precisa garantir a qualidade de vida do animal. Ele tem esse direito, né? Por outro lado, também a gente percebe uma coisa, que nós vivemos exatamente porque o homem não vê dessa forma, o abandono do Brasil é uma coisa absurda, né? Os maus tratos, as condições que os animais vivem, muitas vezes em condições domésticas, mas vivem de forma muito precária, mas é preciso a gente enfrentar essas questões. A questão do abandono é uma questão que a gente precisa pensar, inclusive, se não está com pena do bicho, se não pensa no animal, se não pensa, está só se livrando de um problema, eu não quero mais esse cachorro, não quero mais esse gato, eu abandono. Uma irresponsabilidade sanitária, inclusive, porque quando você aumenta o número de animais de rua, você aumenta as possibilidades de adoecimento, não só desses animais, mas também dos seres humanos, né? Então é uma questão de saúde pública, a responsabilidade. Lidar bem, ter responsabilidade sobre os animais é também uma questão de saúde pública, né? Então a gente precisa ter percepção com isso, né? A partir dessa colocação, né, que a gente entende essa questão da guarda responsável, né? Eu acho que talvez o mais gritante sobre isso seja a questão dos pássaros, né? Eu gosto muito de pássaro, aí coloca numa gaiola, né? Quer dizer, completamente uma violência extrema com o animal. Quer dizer, imagina o estresse, a forma que um animal que tem como característica a habilidade de voar, passar a vida inteira dentro de um quadrado cercado, né? E sem poder alçar voos mesmo, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Agora, eu acho que a gente precisa